O que são símbolos? Significado dos símbolos. Tem uma história do Dr. Milton Erickson que eu acho super interessante. Havia uma mulher que não conseguia distinguir o que era real ou irreal. Ela tinha um psiquiatra que não conseguia ajudar ela. Ele buscou a ajuda de outros psiquiatras que não conseguiram ajudar a resolver o caso dessa paciente. Essa paciente, ela tinha um problema psicológico, psíquico, onde ela não conseguia distinguir o que era real do que era falso. Como ele e esses outros pessoas que eles buscaram não conseguiram solucionar o caso dessa mulher, eles decidiram então, ele decidiu buscar a ajuda do Dr. Milton Erickson. O Dr. Milton Erickson foi o maior hipnoterapeuta da história. Chegando lá para ser atendido, estavam na sala o Dr. Richard Bandler, um dos fundadores da PNL, e Toby Epstein, que se tornou um grande desenvolvedor da PNL, para assistir como eram conduzidos os atendimentos do Dr. Milton Erickson. O Dr. Milton Erickson pediu para ambos se sentarem, o psiquiatra e a sua paciente, que ele tinha direcionado para o Dr. Erickson. Ele falou para a paciente: eu vou colocá-lo, o psiquiatra, em transe para você ver que é seguro. E o Dr. Milton Erickson colocava qualquer um em transe. Depois ele colocou a paciente em transe. Depois ele perguntou para o psiquiatra em transe: me conte 3 fatos que você tem certeza que são reais. Ele contou os fatos. Agora me explique como você sabe que esse fato aconteceu. E agora me conte um fato que você sabe que não aconteceu, que não é real. O psiquiatra em transe contou. O Dr. Milton Erickson concluiu com a explicação que o que era real tinha um formato meio quadrado e o que não era real tinha uma imagem mais nebulosa, difusa, sem limites de bordas. Ele pegou esse modelo interno do psiquiatra, modelou para a consciência da mulher. Quando ela saiu do transe, ela estava curada. Quando eu ouvi essa história, eu cheguei a uma conclusão, algo que eu já suspeitava. A linguagem da consciência é simbólica. Vamos lá. Símbolo é um objeto, uma ideia, uma emoção ou um ato usado para representar um outro objeto, uma outra ideia. Compõe-se de forma e significado, ou componente objetivo e componente subconsciente. Uma das coisas que distingue o homem dos animais é a capacidade humana de simbolizar memória, imaginação, impressões psíquicas. Empregam a função mental simbolizadora. Religião, ciência, misticismo e mitologia também fazem uso de símbolos, bem como sonhos, alegorias, contos de fadas e rituais. Tanto que há contos de fadas que datam às vezes de 500, 600 anos, que a maioria das pessoas levam de maneira literal, mas ali dentro está carregada de informação. Uma informação meio que escondida, especialmente para iniciados que entendem as alegorias dentro daqueles contos ou histórias. Um templo sagrado não apenas contém símbolos, mas é ele o próprio símbolo. Uma montanha ou uma escada podem simbolizar ascensão ao cosmos. Uma esfera ou bola representa o mundo, ou o universo, ou tudo. Um livro simboliza conhecimento. Uma corrente ou uma escada representa a hierarquia da criação. Uma utopia, o paraíso, os campos elíseos ou as ilhas do bem, aventurados.
São projeções simbólicas de vida ideal, da vida que o homem gostaria de viver na Terra. Um jardim, quer negligenciado como em Hamlet, quer perfeito, como o bíblico Jardim do Éden, simboliza as ideias do homem e a seu próprio respeito. Gestos são atos simbólicos. O sinal da cruz representa o compromisso do iniciado. O dedo indicador, levado aos lábios, representa o silêncio. Usamos um gesto para indicar, entre outro para indicar, saia. O objeto, a ideia e o gesto são usados para representar uma outra coisa que está com eles, de algum modo relacionado. Isso constitui a forma do símbolo, seu componente objetivo, material ou perceptivo. Nos exemplos acima, a bola, a montanha, a corrente, os campos elíseos, o jardim, o sinal da cruz constituem a forma. Assim, a bola é a parte do símbolo que cumpre a função de representar. A forma da bola simboliza o mundo, ou o todo, e isto é o que ela significa. O significado é o fator subconsciente psíquico, ou conceitual e emocional, que é representado pela forma. A montanha significa ascensão, a escada, a corrente, significam a hierarquia da criação. Um símbolo completo compõe-se de forma e significado. Em termos da lei do triângulo, a forma é a primeira ponta, o significado a segunda e o próprio símbolo a terceira. A forma do significado pode ser realizada na mente, do mesmo modo como um sonho é lembrado, mas não é contado ao outro. Podemos perder no sinal da cruz sem expressá-lo ou usá-lo, mas a forma, o significado ou ambos podem ser expressos de algum modo, por exemplo, fazendo-se uma descrição da montanha ou do seu significado, ou desenhando-se a forma da montanha ou do triângulo. No último caso, pode-se explicar o significado ou deixar que o observador o aprenda. Já aprendemos que um símbolo é um objeto, uma ideia, uma emoção ou um ato usado para representar um outro objeto, uma outra ideia. Ele se compõe de forma e significado, que são os seus elementos objetivo e subconsciente, ou material e psíquico. Já aprendemos também que um símbolo pode ser expresso ou simplesmente realizado na mente. Os símbolos psíquicos, isto é, aqueles que fazem parte de nossas impressões experienciais psíquicas, devem ser expressos em termos de fenômenos objetivos, materiais, para que possam tomar consciência dos mesmos e compreendê-los. Devem ser expressos de uma forma, para que não permaneçam totalmente subconscientes. Uma ideia recebida numa impressão psíquica é aparentemente ouvida em palavras ou vista numa imagem mental. Podemos chamar isto de forma psíquica para distingui-la do tipo de forma da bola material, mas ela é uma forma e a parte do símbolo que representa o significado. Um símbolo então consiste em forma e significado e é uma função das fases objetiva e subconsciente da mente. Os símbolos nascem no subconsciente e constituem parte da base de outros processos mentais, como a imaginação, a memória e mesmo a percepção. Embora um símbolo tenha nascer no subconsciente, deve ser uma função harmoniosa de todos os processos mentais, usando novamente a lei do triângulo. O símbolo, ou a terceira ponta, resulta da forma percebê-la pelos sentidos objetivos. É unificado subconscientemente ao significado.
Portanto, antes de concluir, vamos rever. Símbolo é um objeto, uma ideia, uma emoção ou um ato usado para representar um outro objeto, uma outra ideia. Compõe-se de forma, significado ou comportamento objetivo e componente subconsciente.